Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar com gradiente e formas personalizadas no Photoshop. Então eu vou criar um arquivo novo com o tamanho padrão vai ser o web. Com o tamanho eu vou usar 1440 por 900. Vou desmarcar a opção de pranchetas e vou usar ele na horizontal. Então vamos na opção criar. Temos aqui o nosso fundo. Vamos utilizar as formas personalizadas do Photoshop. Então aqui na nossa barra de ferramentas temos a opção formas personalizadas. Vou clicar e eu já tenho algumas formas no Photoshop. Vou ocultar aqui algumas formas. Se não estiver aparecendo essas pastas para você, se estiver somente árvores frondosas, animais, barcos e flores e não estiver aparecendo essas formas herdadas e muito mais no seu Photoshop, você precisa habilitar essa opção. Você vai no menu Janela, você vai encontrar a opção aqui Formas. Com essa opção de formas, você vai nesses três risquinhos aqui, que é o menu hambúrguer. Vai clicar nele e você tem essa opção, formas herdadas e muito mais. Você vai clicar, ele vai adicionar aqui a parte de formas herdadas para você. Então agora eu vou remover porque eu já tenho essas formas aqui. Eu posso fechar essa janelinha, volto nas formas personalizadas e aqui eu encontro essas formas personalizadas. A forma que eu quero usar está dentro da pasta todas as formas herdadas em formas. Eu quero usar aqui o coração. Vamos trabalhar com o tema Dia dos Namorados. Eu tenho um modelo aqui de coração, eu vou clicar nesse coração, posso até ocultar aqui a janela, vou pressionar o Shift, vou clicar e vou arrastar. Então eu já tenho um coração certinho aqui. Você precisa fazer isso com o Shift pressionado que ele vai fazer um coração perfeito. Vou alterar a cor. Então eu vou pegar aqui novamente a ferramenta de formas. Olha, se isso acontecer, quando eu troquei para a ferramenta mover, saiu a opção aqui de cores. Então eu vou clicar na ferramenta forma novamente. Cadê você? Está aqui. E quando você clicou, apareceu a parte de propriedades aqui em cima. Então eu vou clicar e vou colocar um vermelho. Coração, vamos trabalhar com o vermelho. Vamos mexer um pouquinho nessas camadas. Então eu tenho aqui as camadas. Eu vou transformar esse coração no objeto aqui do Photoshop. Então eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para rasterizar a camada. Enquanto ele está sendo uma forma, eu vou rasterizar camadas. Ok. Ctrl J para duplicar o coração. Duplicou. Nós vamos diminuir essa parte. Então, para diminuir, eu vou alterar o ponto de âncora aqui do meu objeto. Esse pontinho que está aqui no meio, quando eu giro o coração, olha, esse pontinho ele ficou travado como ponto âncora. Se eu arrastar ele para um dos cantos e eu tentar girar também, pode ver que ele ficou ali travado nesse ponto âncora. Neste momento, eu quero esse ponto na parte de baixo. Então, nessa parte que eu vou utilizar. E vou nas laterais, vou pressionar o Shift e o Alt. Eu estou usando a versão do Photoshop, a versão atual, versão 2020. Então por isso vou pressionar o Shift e o Alt. Vou clicar aqui na lateral e vou contrair ele um pouco, olha. Vou contrair ele um pouco. Também farei isso na parte de cima, só que agora somente com o Shift. Então vou diminuir aqui um pouquinho, somente com o Shift. Porque olha, aqui está passando, vou diminuir um pouquinho. Aqui, acho que aqui pode ficar assim. Vou apertar o Enter. Ok. Esse coração, olha, você tem um coração que está abaixo e esse que ficou acima. Nós vamos criar uma sombra, um efeito aqui de 3D. Para isso, você vai precisar colocar uma régua. Nós vamos dividir esse coração ao meio. Se não estiver aparecendo a régua para você, vá no menu Visualizar, Réguas ou o atalho Ctrl R. E aqui eu já tenho
coração aqui. Vou colocar coração, vou colocar 1. Vou renomear, vai ficar mais fácil. Esse aqui vai ser base coração, sem os acentos. Então aqui vai ser a base e aqui é o coração 1. Então eu vou trabalhar nesse coração 1. Vou pegar a régua, vou puxar. A hora que chegar no centro, essa régua ela vai bater no centro certinho, olha. Como se tivesse um imã aqui. Ok, já está no local onde eu quero. Nós vamos dividir esse coração. Vou pegar a ferramenta de letreiro retangular. Vou fazer aqui um retângulo, começando da parte de fora até encostar nessa régua também. Pode ser assim, exagerado. Não precisa ser pertinho, pode ser bem para baixo. Desde que venha até a régua. Olha onde está a sua camada selecionada, coração 1. E você vai apertar Ctrl Shift e a letra J. Quando você fez Ctrl Shift J, o coração ele foi dividido. Olha, eu tenho aqui a base. Se eu clicar aqui, ó, essa é uma metade e a outra metade. Então já está certo. Vou deixar a base aqui. E eu já tenho um dos lados. Esse vai ser o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então eu vou pegar aqui o lado direito, vou selecionar essa cor, vou pegar o conta-gotas aqui, vou pegar a cor vermelha, vou deixar o vermelho um pouquinho mais escuro, assim. Preciso pintar essa parte, então eu vou colocar aqui coração E de esquerdo e aqui coração D de direita. Então aqui esquerda e direita. Então o coração, a parte aqui à direita, eu vou pressionar o Ctrl, vou clicar, fez uma seleção. Com essa seleção pronta, eu quero pegar a cor aqui de primeiro plano. Então eu vou pressionar o Alt e vou apertar o Delete. Ele já deixou aqui mais vermelho. Acho que pode ser um pouco mais escuro esse vermelho. Vou mudar aqui de novo. Vou apertar o Alt e apertar o Delete. Agora sim, olha. A cor aqui de primeiro plano pintou esse pedaço. Então você já tem uma base aqui para o coração. Podemos fazer uma sombra agora. Agora vamos trabalhar a parte da sombra. Ok? Então eu vou pegar o pincel mesmo, vou criar uma camada, né? Esse primeiro pincel vai ser a sombra do lado direito. Então eu vou criar uma camada abaixo do lado direito aqui do coração, aqui, meu primeiro pincel. Esse pincel precisa estar com a cor preta de primeiro plano e eu vou simplesmente dar um clique, olha. Posso deixar a opacidade está 50, 100% aqui de opacidade. Ok, essa será a sua sombra. Então essa sombra vai ficar atrás aqui da primeira parte do coração, olha, aqui já faz o efeito. Você pode até achatar essa forma. Eu vou pressionar aqui o Shift e vou achatar. Olha, estou usando a versão mais atual. Se for a versão anterior a essa, você não precisa pressionar o Shift para estar achatando. Então aqui eu vou pressionar e vou achatar um pouquinho essa forma. Assim eu consigo criar uma sombra aqui atrás. Posso rotacionar um pouquinho essa sombra. Vou diminuir um pouquinho. E vou fazer aqui a primeira sombra. Vamos fazer desse lado primeiro, olha, a primeira sombra. Nós não vamos colocar uma sombra projetada. Eu vou duplicar essa sombra. Ctrl J. Vou dar o Enter primeiro. Agora Ctrl J, duplicou. Ficou forte. Eu vou puxar uma para baixo. Vou girar um pouquinho. Um pouquinho de paciência aí. Posso diminuir em alguns momentos. Aqui a sombra. Não precisa ser tão forte assim. Posso até diminuir a opacidade dessa sombra. Olha a opacidade. E vou duplicar a sombra original aqui mais uma vez. Ctrl J. E vou colocar esse último pedaço aqui no finalzinho. Vem aqui. Ela está forte. Vou diminuir um pouco. Puxar mais um pouquinho. Fazer mais uma curvinha aqui. Sim, vou tirar um pouquinho da opacidade também. Ok, coloquei a sombra aqui no finalzinho. Você vê se você quer diminuir a sombra um pouquinho mais para baixo.
Ok, terminei essa parte da sombra. Vou tirar um pouquinho da opacidade. Está bom, confirmou. Agora vamos fazer a sombra do outro lado. Então eu vou agrupar essas sombras, as três aqui que foram criadas. Posso apertar Ctrl G, ele criou um grupo aqui de sombras, vou chamar de sombras. Vou colocar 1 ou D aqui de direita. E agora com o grupo pronto, vou apertar Ctrl J. Ele duplicou. Eu vou pegar aqui a cópia, vou renomear para E, que é a esquerda, e vou levar essa sombra para baixo do coração E. Agora eu preciso movimentar essa sombra. Eu vou apertar aqui Ctrl T para ele acionar a parte de transformação livre e vou arrastar do outro lado. Quero que essa sombra fique desse lado, olha. Porém, passei aqui, pode ver que ela não está certinha. Então eu vou girar agora. Vou girar um pouquinho. A parte mais escura ficou ao contrário, você pode fazer isso. Depois você vai arrumar. E vou posicionar aqui atrás do coração, aonde eu acho que deve ficar. Você pode girar também um pouquinho mais. Está bom, vou descer. Lembrando, olha, a parte de opacidade, esse daqui está mais forte, esse aqui mais claro e aqui também mais claro. Aqui ficou o contrário, a parte escura. Vamos mexer nessa parte aqui também. Então vou posicionar a sombra onde eu quero. Aqui ficou bom. Posso mexer na sombra E, na opacidade de cada uma. Então essa daqui é a de cima, quero aumentar um pouquinho, olha, o meio. Essa é a de cima, tá 62, eu quero aumentar. E a última, que está embaixo, eu quero diminuir. Ok, diminuir aqui a sombra. Acho que essa sombra ficou melhor do que essa. Essa daqui vou levar um pouquinho para dentro. Então já tenho o coração aqui com um efeito. Acho que essa pode descer. Descer. Isso, agora ficou melhor. Eu já tenho duas partes, olha. A parte D do coração, a parte E, esquerda e direita, e uma sombra para cada um. Podemos duplicar agora esses dois grupos. Eu vou pegar a sombra, o coração E, a sombra D e o coração D. Eu vou apertar Ctrl J. Ele vai fazer um grupo, novamente, de todos. Vou movimentar aqui o ponto de ancoragem, conforme fizemos no início, e vou diminuir mais uma vez. Vou pressionar o Shift e o Alt e vou diminuir essa parte aqui do meio. A parte de cima, olha como ficou passando. Soltei as teclas, soltei tudo. Vou pressionar só o Shift agora e vou descer essa parte também. Então ele está aqui com alguns risquinhos, eu vou confirmar. Então, confirmou, eu já tenho esse efeito aqui de 3D no meu coração. Então, a sombra, você ainda pode mexer nessa sombra, olha. Toda essa sombra aqui do lado D, quero diminuir um pouquinho essa parte de dentro. Posso movimentar ela, Ctrl T, um pouquinho para cá, um pouquinho mais para lá. Movimentar um pouquinho essa sombra. Vou mexer em uma só. Acho que esse daqui do meio pode descer um pouquinho. Do outro lado também. Esse daqui é o último. Vou subir um pouquinho. E posso mexer do outro lado também para fazer essa sombra. Desse lado aqui a sombra parece que ficou melhor. Mas temos o nosso efeito aqui no coração. Vamos juntar todas as partes aqui do coração. Vou fechar aqui os grupos. Então nós vamos selecionar a primeira camada e a penúltima. Só não vamos pegar o plano de fundo. Eu vou apertar Ctrl E. Agora juntou todas as suas partes. Depois que fez o Ctrl E, juntou todas as partes. Vamos colocar uma sombra em tudo. Essa sombra eu vou colocar com estilo de camadas. Então vou dar 2 cliques na parte neutra. Ele vai abrir o estilo de camadas. Vou adicionar uma sombra projetada. Essa sombra projetada a distância está boa. Vou colocar a opacidade 80% e o tamanho
10. Ok, já temos aqui o nosso efeito para o coração. Você pode fazer ele um pouquinho menor, essa parte, e assim por diante. Só falta agora o fundo. Então vamos fazer um gradiente de duas formas. A primeira delas é, vamos colocar aqui um fundo. Vou pegar uma cor, um rosa aqui, um pouquinho mais escuro. Você pode escolher aí a cor que você quer usar. Vou pegar mais próximo do vermelho. Então eu quero usar essa cor. A cor de primeiro plano está por cima, está aqui no plano de fundo. Eu vou pressionar o Alt e apertar o Delete. Então pintou com a cor que eu queria. Olha agora a sombra. Depois eu vou pegar a ferramenta de laço e vou fazer aqui uma forma. Não precisa ser retinha para fazer um degradê. Então eu fiz aqui uma forma. Olha, ainda na camada 0 aqui, que é o fundo. E vou pintar com uma cor um pouquinho mais clara. Vou escolher aqui uma cor. Escolhi. Ok. A cor novamente de primeiro plano. Alt e o Delete. Ele pintou. Vou cancelar a seleção. Ou Ctrl D. Ou no menu selecionar, cancelar seleção. E nessa mesma camada vou aplicar um desfoque. Desfoque gaussiano. E vou colocar aqui um desfoque. Criando esse degradê. Olha. Então ele criou aqui um degradê. Essa é a primeira forma que você pode criar o seu degradê. Vou criar uma nova camada. Vou tirar esse fundo que está aqui. Vamos fazer um degradê de forma diferente. Usando as ferramentas de ajuste, eu vou clicar aqui e vou criar um degradê. Olha, as ferramentas, opções de ajuste. Vou clicar em degradê. Ele vai colocar aqui um degradê. Esse degradê, eu vou clicar sobre a opção que eu quero colocar. Eu vou pegar aqui também um rosa mais escuro. E desse lado eu vou pegar um rosa um pouco mais claro. Ok. Aqui provavelmente a opacidade, no meu caso, ele está como 0. Eu vou clicar nesse indicador de cima. Ele vai mostrar que a opacidade está 0. Eu vou aumentar essa opacidade. E ok, eu já tenho um degradê. Neste caso, nós vamos colocar ele como radial e nós queremos inverter, colocar a cor mais escura para o lado de fora e a cor mais clara para o lado de dentro. Eu vou clicar aqui, já temos um degradê. O porquê estamos usando essa opção? Porque eu consigo controlar a escala. Olha, a escala, que seria o quanto isso vai ficar claro do centro para fora, eu consigo aumentar a cor que está no centro para fora. Que foi muito, posso diminuindo. Você também consegue um degradê muito bom usando a fórmula radial. 166 aqui ficou bom. Então é uma segunda opção. Essa foi a primeira. Ó, vou voltar aqui. Essa que eu criei manualmente. Essa daqui. E essa foi criada pelo software. A de cima você ainda pode trocar. Você pode voltar aqui e trocar as cores. Olha, não é essa cor. Você não gostou da cor, você pode alterar a cor, deixar um pouco mais escuro. Então você tem essa opção. Eu gostei da outra cor que estava mais claro. Vou fazer um Ctrl Z aqui e vou deixar como estava. Então você já tem aqui o seu coração e um plano de fundo. Agora é só duplicar aqui o coração. Vou pressionar o Alt, fazer uma cópia. Posso diminuir, fazer ele aqui menorzinho, pouquinho maior, e você pode montar a sua arte para o Dia dos Namorados. Vou colocar uma aqui no cantinho, um pouquinho menor, vou colocar aqui um texto, aqui outro, e você pode finalizar a sua arte daí, ok? É isso, pessoal, até mais, tchau, tchau.